Números capítulo, nós vamos falar hoje, amado, sobre ouvir, né? Na verdade, ouvir Deus falar é importante. Nós vamos ver que tem algo mais importante do que ouvir Deus falar. Em Números capítulo 24, versículos 15 até o 17. Vamos falar do homem que a Bíblia chama ele, o homem que tinha os olhos abertos, o homem que tinha visões de Deus, o homem que Deus falava através dele, embora ele fosse um profeta pagão, mas Deus usou ele. Interessante isso. Deus usa. E para mostrar que Deus usa, né? Deus usa até a mula dele. Capítulo 24, versículos 15 a 17. Então alçou a sua parábola e disse: Fala Balaão, filho de Beor, e fala o homem de olhos abertos. Fala aquele que ouviu os ditos de Deus e o que sabe a ciência do Altíssimo, o que viu a visão do Todo-Poderoso caído em êxtase, de olhos abertos. Vê-lo-ei, mas não agora. Contemplá-lo-ei, mas não de perto. Uma estrela procederá de Jacó, e um cetro subirá de Israel, que ferirá os termos dos moabitas e destruirá os filhos de Sete. Amém. Pode sentar, amados. Abaixe sua cabeça só e feche os seus olhos. Pai, obrigado por mais uma noite e mais uma oportunidade que temos de ouvir Tua Palavra, o Teu Espírito Santo que conhece a necessidade de todos possa falar um pouco conosco hoje naquilo que precisamos aprender de Ti, Senhor, pois estamos também com nossos ouvidos abertos e queremos aprender o que o Senhor quer dizer hoje conosco aqui, através dessa mensagem, dessa palavra, no nome de Jesus. Bom, o tema desse nosso interativo, desse nosso estudo interativo é saber ouvir, né? Saber ouvir. Em Tiago 1:22 está escrito que sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmo. Os irmãos estão percebendo como é sério, como a gente pode estar se enganando? Tiago, ele dá uma advertência, ele diz assim, olha, sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes. Ouvinte. Por quê? Ele fala no singular. Aqui ele fala no plural. Mas ele fala enganando-se a si mesmos. Todos nós podemos estar e estamos ouvindo muitas vezes, de várias formas, Deus falar através de alguém, através do que está acontecendo, através de uma mensagem. Mas é importante saber se isso que estamos ouvindo está surtindo algum efeito no nosso dia a dia. Nós estamos ouvindo a palavra de Deus. Esse profeta Balaão, ele tinha um dom de profeta, ele era profeta. Só que ele não era profeta do Senhor, porque ele vivia no meio de um povo pagão. Ele estava entre os moabitas e os midianitas.
E ele vivia naquela região. E Balaque, ele percebeu que o povo de Israel, que tinha saído do Egito, estava dominando tudo à sua frente. E ele ficou apavorado. E ele mandou chamar esse homem, esse profeta Balaque, para que ele amaldiçoasse o povo de Israel, o povo de Deus, para que ele, amaldiçoando, Balaque pudesse ganhar a batalha contra o povo de Israel. E assim foi. E quando eles foram buscar Balaão, Balaão foi consultar a Deus. E Deus falou para ele, não se pode amaldiçoar quem eu abençoo, e eu tenho abençoado esse povo. E ninguém vai amaldiçoá-lo. Então Balaão voltou e disse aos mensageiros de Balaque, olha, pode voltar porque eu falei com Deus e Deus falou que esse povo está abençoado, não adianta, Deus não vai amaldiçoá-los. Aí voltaram, falaram para Balaque mandou outros voltarem prometendo dinheiro, prometendo muitas honras a Balaão. Balaão falou assim, olha, fiquem comigo, durmam essa noite comigo, eu vou consultar de novo a Deus. E a Bíblia diz que o anjo do Senhor, ali mostra que o anjo do Senhor está em uma letra maiúscula, significa que foi o próprio Deus que se fez uma teofania, isso tornou uma forma física para falar com Balaão e disse, olha, Balaão, faz o seguinte, já que esse povo veio aí, vai com eles. Mas só fala o que te mandar. Só que Deus já tinha falado para ele o quê? Não vai. E ele tinha aceitado e disse, não vou. Mas eles voltaram a oferecer honras e ofereceram muito dinheiro. Aí ele de novo foi consultar Deus. E Deus falou, então vai com eles. Só que no meio do caminho nós conhecemos a história da mula. Balaão estava em cima da mula indo. E a mula começou a desviar para cá, empacou, e não queria ir. E Balaão começou a bater nela, 3 vezes. E a mula então deitou. E ele começou a amaldiçoar a mula e falar, se eu tivesse uma espada que eu te matava. Aí a Bíblia diz que Deus deu voz à mula. E a mula falou, meu Senhor, quantas vezes eu já fiz isso? Sempre te carreguei para todo lado. Mas se eu estou fazendo isso, tem algum motivo aí. A Bíblia diz que Deus abriu os olhos de Balaão e ele viu o anjo com a espada na mão. E o anjo falou para ele, olha, 3 vezes você bateu nessa mula e a ira do Senhor se acendeu contra você. Se você passasse, certamente eu te mataria e deixaria a mula viva, porque ela foi mais inteligente que você. E então Balaão pediu perdão e ali se arrependeu, mas ele disse, agora você vai, mas só fala o que eu mandar. Então, interessante que uma das grandes dádivas, né, que diz aqui no estudo, que Deus dá para nós é de ouvir, poder ouvir. E, embora escutar a voz de Deus não seja algo assim tão simples, é um mistério ouvir a voz de Deus, né? Mas é natural que todos nós queremos isso, todos nós queremos ouvir Deus falar, né? O salmista, ele, lá no Salmo 86, ele fala sobre isso, né? Fala, né? Para que Deus falasse, leia aí o Salmo 86, só a parte primeira do versículo 1, quem achar rapidamente, leia bem alto, tem que ler alto porque está gravando. Inclina, Senhor, os teus ouvidos e ouve-me, porque estou necessitado e aflito. Inclina-me, Senhor, os teus ouvidos. Então, quer dizer, o que o salmista está pedindo? Ele está falando com Deus, agora ele quer ouvir Deus falar. Porque se Deus ouvir, Deus vai responder. Então o salmista está pedindo, inclina os teus ouvidos, isso é, me ouça, Senhor, que eu também quero te ouvir. Eu quero ouvir o Senhor falar, estou aflito, estou necessitado. Agora, o ser humano, amados, ele sempre corre o risco
de ouvir e mesmo assim não ter resultado, sabe? Por quê? Essa história de Balaão. Se você ler em Números 22 até o versículo 20, até o capítulo 24, esses 3 capítulos, 22, 23, 24, ali está a história de Balaão. Você vai ver todo o percurso desse profeta, que Deus o abençoou, Deus falou com ele. A Bíblia diz que o Espírito de Deus veio sobre ele para falar. E tinha os olhos abertos, via a Deus. E ele mesmo disse que ele até mesmo caía pasmado de ver as coisas. Ele tinha os olhos abertos para ver o mundo espiritual. Deus falava com ele através dele. Mas a história de Balaão mostra algo muito peculiar. Nós vamos ver agora. Um profeta pagão teve a grande experiência de ouvir e de compreender muito claramente o recado de Deus. Ele ouviu, ele compreendeu, embora não tivesse a pretensão de cumpri-lo. Porque Deus, lembra que eu falei uma vez aqui para os irmãos? Muitas vezes estamos orando e pedindo, Deus responde, Deus, o Senhor está demorando, eu estou esperando, fala comigo, Senhor, fala comigo. Deus já falou comigo, Deus já falou com você. Ele não vai falar de novo, porque quando ele fala de novo já é com ira. Porque ele fala uma vez, como ele é Deus, ele não erra, ele é perfeito. Se ele falou, a gente tem que obedecer. E quando a gente não obedece, você vê, a Balaão ia morrer, o anjo ia matá-lo, mesmo sendo o anjo que mandou, vai. Mas porque o dia, na vez anterior, tinha dito, não vai. Agora, mas ele foi oferecido honra, foi oferecido valores para ele. E ele acabou consultando, insistindo com Deus. Para quê? Para amaldiçoar um povo que Deus tinha abençoado. É interessante que o relato envolve Balaque, que era o rei dos Moabitas, né? Os Moabitas moravam nas montanhas. E que, pelo que tudo indica, que se você ler o trecho, ele não queria que aquilo que Deus falou realmente acontecesse. Tanto é que por 3 vezes ele tentou, fala. Balaão foi lá, falou e trouxe o recado. Deus mandou dizer que não. Assim, então vou fazer o seguinte, vou te levar para outro lugar, vamos sacrificar de novo em outro lugar. Quem sabe Deus fala com você agora, amaldiçoando eles. Deus mudou de ideia, foram para outro lugar a sacrificar novamente. Deus falou da mesma forma, vai lá e diga, não vou amaldiçoar, esse povo está abençoado. Então pela 3ª vez, foi feito a mesma coisa. Agora, por que Balaão aceitou isso? Ele não tinha ouvido Deus falar? Por que ele aceitou de novo ir com o Balaque para outros 2 lugares? Para fazer sacrifício, para que Deus pudesse amaldiçoar o povo. Ele estava ouvindo Deus falar. Balaque também ouviu do profeta o que Deus falou. Mas eles não obedeceram. Então, entendeu? Mais importante do que ouvir, Deus tem falado comigo. Deus tem falado comigo. Ok, Deus tem falado com você? Muito bom, que bom. Agora, você tem obedecido? Porque se não obedecer, amados, na verdade não é inútil, é perigoso. Porque Deus já falou. E nós não estamos obedecendo. E se não estamos obedecendo, uma hora Deus vai entrar com a providência dele. A desobediência, ela gera castigo, disciplina. Esse é o perigo de você estar ouvindo Deus falar. Então o relato que aqui envolve Balaque, o rei dos Moabitas, ele não queria ouvir a mensagem de Deus, mas ele queria escolher o que seria dito em nome do Senhor. Ele estava pagando para o profeta amaldiçoar. Ele não queria saber se Deus estava abençoando, ele queria
Comprar o profeta é comprar Deus através do profeta. Deus não se vende. Deus é Deus. E profeta algum pode se vender, porque se ele se vender, ele morre. Aconteceu com Balaão, foi morto depois. Balaão acabou morrendo, porque ele sabia que Deus já tinha dado a sua palavra. Deus não é filho do homem para que minta, para que se arrependa. E ele mesmo falou isso. Mas ele não, que sabe por quê, mas infelizmente muitos estão mais preocupados com o que pode obter do que com o que deve obedecer. E obedecer é melhor do que sacrificar. Ele sacrificou 3 vezes, mas Samuel falou a Saul, né? Obedecer é melhor do que sacrificar. E o atender, o ouvir, é melhor do que a gordura de carneiros para Deus. Deus quer muito mais obediência do que o nosso sacrifício. Porque se Ele quisesse o nosso sacrifício, Jesus Cristo não tinha morrido na cruz por nós. Mas como Jesus já morreu por nós na cruz, Ele só quer a nossa obediência. E através da nossa obediência nós somos abençoados. Simples assim. É interessante que, infelizmente, amados, esse tipo de atitude acontece porque nem sempre aceitamos o que precisamos ouvir. Nós sempre queremos ouvir aquilo que nos agrada. E, infelizmente, esse sistema de politicamente correto, isto é, pastor, prega palavras de ânimo, pega palavras motivacionais, pegue palavras para elevar o ânimo do povo. Eu estou pregando palavras para elevar o ânimo do povo, para elevar a moral do povo. Eu estou dizendo, arrependa-se, humilhe-se diante do Senhor, confesse teus pecados. Mas pastor, isso é levantar a moral? Sim, porque assim que você fizer isso, Deus vai te abençoar, aleluia. Assim que você se arrepender dos seus pecados, assim que você confessá-los, assim que você deixá-los e obedecer a palavra, a bênção vem, a bênção virá e você será a pessoa mais feliz. Do que eu ficar te enganando, dizendo, Deus vai te abençoar, Deus vai te dar, você vai prosperar, Deus está dizendo, Deus manda te dizer, isso que você está passando, não sei o que lá. Irmãos, amados, você muitas vezes abre a internet e você está cheio disso aí, cheio desses profetas. Se Deus falou, mas nós temos que entender o seguinte: a maior autoestima de um crente em Jesus Cristo é quando ele nega-se a si mesmo, ele toma cada dia a sua cruz e segue Jesus. Não existe pessoa mais feliz na terra do que essa pessoa, aquele que está disposto a obedecer a palavra do Senhor. Que a obediência gera bênção, a obediência gera prosperidade, a obediência, amados, é promessa de Deus. Se nós obedecermos, nada nos faltará. Aleluia. Se priorizarmos o Senhor e a palavra dele em nossa vida, nada vai faltar na nossa casa, na nossa vida. O problema nosso é que muitas vezes nós temos que escolher entre o prêmio de Balaão ou o prêmio de Deus pela obediência. O prêmio de Balaão é que ele queria tanto aquelas honras, tanto aquele dinheiro que Balaque ia dar para ele, que ele insistiu em pedir que Deus pudesse amaldiçoar o povo que ele tinha abençoado, e até ensinou Balaque a colocar tropeços. Lá em Apocalipse ele é citado. Lá em Apocalipse ele é citado por Jesus. Aqueles que seguem a doutrina de Balaão, ensinou por tropeço no meu povo. Sabe, amados, ser profeta de Deus é uma honra, mas também é uma responsabilidade muito grande, porque se o profeta falar aquilo que Deus não mandou ele falar, a Bíblia diz: esse profeta morrerá. Não acredite nele, ele é mentiroso.
Então o profeta tem que falar aquilo que Deus mandou falar. E nem sempre o que Deus manda falar é aquilo que a gente quer ouvir, mas aquilo que a gente precisa ouvir. Os verdadeiros profetas não têm compromisso com quem quer ouvir, mas têm compromisso com quem está falando. Porque o profeta fala aquilo que Deus manda falar. Ele não fala aquilo que a gente quer ouvir. Mas agora tem profetas que estão preparados para falar aquilo que você quer ouvir. E muitas vezes o que nós precisamos, estamos passando por um momento difícil, estamos passando por uma situação desoladora, e a gente corre num profeta, corre em alguém que Deus usa, e ali, pega uma palavra do Senhor, vê se Deus tem alguma coisa para mim. Essa hora que é o perigo. O profeta, muitas vezes preocupado com a situação da pessoa, vai falar aquilo que a pessoa quer ouvir, e não aquilo que ela precisa ouvir. E essa é uma coisa muito triste de a gente estar falando. Então, nós corremos o risco, amados, de sermos igual a Balaão, ter uma experiência tão profunda com Deus, ver Deus, ouvir Deus, ser até abençoado por Deus. A Bíblia diz que o Espírito de Deus veio sobre ele e falou. Balaão teve uma experiência de contato com Deus, de poder dizer, olha irmãos, realmente nós podemos ter uma experiência grande de poder dizer como Balaão, que era o profeta dos pagãos, ouve as palavras de Deus, que possui o conhecimento do Altíssimo. A Balaão conheceu a Deus, Deus se deu a conhecer a ele, mesmo sendo um profeta pagão. Deus abriu os olhos, Deus deixou ele ver, Deus falou com ele, ele ouviu Deus falar, mas não obedeceu. Aí você fala, mas ele obedeceu, pastor, está escrito lá. Ele disse, não, eu só vou falar o que Deus mandou falar. E falou mesmo, falou. Mas ele falou não querendo falar. Sabe como é aquela coisa? Por quê? Por que ele foi mais 2 vezes sacrificar, se Deus já tinha falado? Foi no monte, sacrificou. Agora, Balaque falou, vamos no outro monte, quem sabe Deus muda de ideia. Dá outra mensagem para você e amaldiçoa. Aí, na terceira vez, ele falou assim, olha, vamos fazer o seguinte, nem amaldiçoa, nem abençoa, deixa no meio. Isso é perigoso, amados. Isso é perigoso, a gente ficar no meio do caminho, sabe? Deus é sim, sim, e não, não. O que fica no meio, passar disso é do acho, eu penso, isso é do maligno. Eu não tenho que pensar, eu não tenho que achar, eu tenho que dizer. A Bíblia diz, Jesus falou, Paulo escreveu. Porque o que a Bíblia diz, o que Deus falou, não vai mudar. Amém? Agora, o que nós falamos, o que nós achamos, pode estar errado. Se eu estou achando é porque eu não tenho certeza. Eu penso. Se você pensa, é porque você não tem certeza. Ou é, ou não é. E Balaão, ele cocheou. Ele ficou ali, entre Deus e Balaque. Balaque era inimigo do povo de Deus, porque o povo de Deus era inimigo de Balaque. E Balaque sabia que aquele povo, Deus estava dando a vitória para eles, que tirou eles do Egito. E Balaque queria, de alguma forma, amaldiçoar aquele povo para ele ganhar a batalha contra aquele povo. E pagou o profeta. O profeta se recusou a primeira vez, a segunda vez acabou vindo, quase que foi morto pelo anjo. Mas assim mesmo, ainda Deus permitiu ele passar. E depois que ele passou pela experiência de ouvir Deus, de ver o anjo do Senhor, ele deixou ser levado pelo engano de Balaque. E depois, ainda no final, se você continuar lendo, você vai ver que ele ensinou Balaque a colocar tropeço. Você vai ver que depois ele disse para Balaque, olha, a única forma de a gente amaldiçoar esse povo é se ele pecar. E como que, aí Balaque, como a gente pode fazer ele pecar? Aí Balaque fez uma festa, a Baal Peor. E essa festa ele tem orgia,
tem muita sensualidade, muito sexo, é um carnaval, é uma orgia. E o povo foi ver. Aí caiu no pecado. Então lá em Apocalipse Jesus lembra ele. Olha o perigo, amados. Se Deus falou para mim, eu não tenho que mudar o que Deus falou. Eu não tenho que tentar dar um jeitinho com Deus. Deus falou, acabou. Eu tenho que obedecer. Eu não posso ficar não é bem assim, Bom, Balaão fez isso. Balaão tentou, porque Balaque insistiu, porque o rei dos Moabitas queria destruir o povo de Deus, mas precisava, ele sabia que não ganharia a batalha contra o povo de Deus, eram muitos, e Deus estava com eles. Interessante que no versículo 16, né, ele diz assim, do 24, fala aquele que ouviu os ditos de Deus. Olha, quem está falando aqui é Balaão. Fala aquele que ouviu o que Deus falou, e que sabe o conhecimento, isso é, conhece o Altíssimo. Deus se revelou a ele, e viu a visão do Todo-Poderoso, caído em êxtase, de olhos abertos. Então, ouvir e até mesmo compreender, amados, a Deus, não é garantia de ser seu seguidor. Ouvir e compreender a Deus não nos dá a garantia de ser seguidor dele. O versículo em destaque mostra que não basta ouvir, é preciso obedecer. A única forma de completar o ciclo de ouvir, conhecer, é obedecer. Porque aconteceu a catástrofe aqui. Olha que desastre para o povo de Deus, para Balaão e para toda aquela gente, porque não houve obediência. Apesar de escutar e falar tantas verdades sobre Deus, até mesmo proclamando a mensagem de Deus, Balaão proclamava a mensagem de Deus. Deus falava e ele falava o que Deus mandou falar. Interessante que só faltou uma coisa para Balaão, aparentemente. Nada daquilo, dele ouvir Deus, dele ver o anjo com a espada para matá-lo, a mula falar com ele. Não mudou. Ele não mudou. Ele continuou o mesmo. Teve visões, revelações. Tem gente que tem visões, revelações, fala em línguas, profecia, mas continua o mesmo. Não obedece. São pessoas que arrumam encrenca facilmente. São pessoas que vivem uma vida sem temor a Deus. Tentam sempre ter vantagem sobre coisas. São pessoas que realmente se vendem fácil, se deixam levar facilmente por qualquer coisa. Não podemos ser assim. Nós temos que ter uma firmeza de fé. A Bíblia manda a gente ter firmeza de fé. Sabe o que é isso, amados? Saber em quem tem crido e reconhecer que Ele é poderoso. Isso é firmeza de fé. Nada pode comprar um crente em Jesus Cristo. Nada pode comprar a sua fé, a sua dignidade, a sua honra. Nada pode comprar, nenhum valor deste mundo, nenhuma oferta desse mundo, nada. Sabendo que de tudo que
nós fazermos, nós colheremos os frutos e ainda daremos contas a Deus. Então, o que fazer? Deus tem promessas maravilhosas para quem? Para a obediência, amados. Por que desobedecer? Se eu sei que se Deus desobedecer, eu perco a bênção. Mas se eu obedecer, eu serei abençoado. Deus me honrará, mesmo que traga um prejuízo momentâneo, mesmo que me traga um prejuízo agora, alguma coisa de eu perder algo, ou perder amizades, mas se eu for verdadeiro, Deus me honrará. Se eu obedecer o que Deus mandou eu fazer e falar, eu vou ser abençoado por Deus. Deus vai honrar você, vai honrar a todos aqueles que obedecem. Muitos têm ouvido, muitos têm visto Deus fazer coisas grandes, mas não têm colocado em prática a palavra, a obediência. Amém? E para terminar, nada do que Balaão viu, ou que Deus fez na vida dele, mudou sua vida. A terminar o trabalho com Balaque, o que ele fez? Ele foi e voltou para casa. E ficou lá. Cada um é livre, cada um de nós é livre para fazer as suas escolhas, após ouvir o que Deus está falando. Cada um de nós é livre para fazer as suas escolhas após ouvir o que Deus está falando. Balaão fez a sua escolha. Balaão acabou sendo morto. Lá, se você vai lá em Números 31, no versículo 8, você vai ver o fim dele aqui. Diz assim: mataram mais além dos que já foram mortos, os reis dos midianitas, a Evi, e a Requém, e a Azur, e a Ur, e a Reba, 5 reis dos midianitas, e também a Balaão, filho de Beor, mataram a espada. O fim dele foi a morte, a espada. Essa história ensina que não podemos, amados, convencer Deus, persuadir a Deus a dizer o que nos é agradável, pois Ele falará o que for preciso. Amém? Finalmente, cabe a cada um de nós escutar o recado e aí decidir o que fazer a partir de então. Toda vez nós falamos aqui quando ensinamos, nós estamos dando o alimento bíblico para os irmãos. Muitos parece que não estão levando a sério, mas nós não podemos fazer além do que aquilo que nos cabe. Se o Espírito Santo não convence a pessoa, nós jamais convenceremos. Mas se a palavra está sendo pregada e a obediência não acontecer, aí o ajuste de contas é com Deus e não é mais com o pregador. Se eu falar para você aquilo que eu quero falar e conquistar você, você pode gostar de mim e se agradar do que eu falo, mas eu vou prestar conta a Deus, porque eu não falei o que Deus mandou. Mas se eu falar para você aquilo que Deus mandou falar, e você pode não gostar do que eu estou falando, mas Deus não vai pedir conta a mim porque eu falei o que Ele mandou falar, amém? Então, é um grande privilégio ouvir Deus, mas não basta só isso. Nós temos que obedecer. Que Deus abençoe os irmãos. E essa palavra fique guardada no seu coração, amém? Nós possamos agora vamos orar, vamos buscar a Deus e vamos pedir ao Senhor que nos dê graça, amém? Louvado seja Deus. Vamos orar ao Senhor. Pai querido e santo, obrigado por esse momento, obrigado, Senhor, por essa hora, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus,
Nós abençoamos, Pai, a tua igreja agora. Na glória do teu nome, Senhor, que seja repreendido toda enfermidade. Que em nome de Jesus todo mal seja repreendido agora. Que o teu Espírito Santo possa agora, Senhor, dar vida e nos dar graça, sabedoria e convencimento no coração de obedecermos a tua palavra como ela é. E o teu nome seja glorificado através da nossa vida. No nome de Jesus, nós oramos e agradecemos. Amém.